nosso próximo programa do Kepi Explica. Eu sou Richard Lloyd Jones, aqui com Dr. Julieta, médica fantástica, psicossomática. A gente está trazendo esses programas antigos do Dr. Kepi. E sabe, Dr. Kepi tem uma história muito longa, né? Ele tem 99 anos agora, trabalhando ainda. Ele trabalhava 30 anos no Hospital das Clínicas, onde ele desenvolveu muitas teorias dele. Ele foi para Viena com os grandes mestres de psicanálise, Viktor Frankl, Hans Hoff e outros gigantes do período também. E ele tem clínica própria dele por muito tempo. E ele estava montando esses programas de televisão e rádio. Eu acho que ele foi muito inspirado por Bishop Fulton Sheen, nos Estados Unidos. Bishop Sheen foi um bispo da Igreja Católica que fez programas de televisão domingo noites lá nos Estados Unidos. Ele tinha uma audiência enorme de lá. Eu acho que Dr. Kepi inspirou em parte com isso, sabendo que a importância de colocar essas coisas por fora, a importância de educar e de elevar o espírito do ser humano é muito importante. Então a gente está revisitando os programas dele e tentando fazer uma explicação entre as linhas, entre os trechos dos programas para vocês. Dr. Julieta, o que a gente vai descobrir hoje, não sei se pérolas da sabedoria? Bom, tem uma super pérola que o Dr. Kepi descobre no ano 77, que é o fenômeno psíquico da inversão. Como vimos em outros programas aqui da série e outros gravados aqui pelos doutores, parece muito simples de entender esse conceito, né? O que seria a inversão psíquica? Eu vejo uma coisa boa como se fosse ruim, e aquelas coisas ruins eu vejo como legal, isso eu prefiro. Mas, além desse conceito, ver em nós, nossas inversões, é outra dimensão. Não é tão fácil assim, porque nossa tendência é justificar, não é bem assim, uma vez só não tem tanto problema. Então, essa conscientização da inversão por si, ela já faz maravilhas na pessoa. Então vamos escutá-los aqui com esses exemplos. Agora, você no início do programa de hoje, sim, você falou sobre a questão da inversão, né? Exato. A inversão, Cláudia, eu reputo que, no meu caso, é a maior descoberta que eu fiz no campo da ciência, a ciência de psicoterapia, de psicopatologia. Porque o Freud, ele percebia que a pessoa tinha conduta que ela não conhecia, que ele praticava certas coisas que ele não tinha ideia. Por exemplo, a pessoa ia cumprimentar a outra e dizia uma outra palavra, ou então, em vez de chamar pelo nome certo, dizia um outro nome. Sim. Então, vamos dizer, o indivíduo se chamava Antônio, ele chamava de Pedro. Então, quer dizer, que ele não queria realmente falar com o Antônio, que ele queria falar com o Pedro. Então, essa lapsos, né? Ele fala lapso de língua. Sim. Então, esses lapsos mostram a verdadeira intenção. Em vez dela dizer uma coisa, ela diz às vezes ao contrário. Então, a intenção dela era aquilo ao contrário. Sim. Então, o Freud quer dizer com isso que existia um inconsciente dentro do qual a pessoa não tinha ideia do que passava no seu interior. E era isso que causava a doença. Mas eu acho que não é um inconsciente, que é uma inversão, que a pessoa está invertida. Por exemplo, hoje eu atendendo uma cliente, e eu noto que ela não consegue dar boa orientação para o filho, que o filho é meio traquinas, assim, é muito insubordinado, e ela não consegue segurar a criança. Ela não consegue dizer não para a criança. Ela não consegue mostrar para a criança o que ela tem de errado realmente. Então ela pensa que ela agindo assim, se omitindo na educação, então que o filho está se beneficiando. Então isso eu reputo como uma inversão. E, Cláudia, a maior parte da humanidade vive nessa inversão.
Por exemplo, se o indivíduo não estuda, ele acha que não estudando é um benefício para ele. Ou pelo contrário, se ele tem um diploma, sem conhecer, seja de advogado, seja de qualquer tipo, então ele tendo o diploma é suficiente, e não o conhecimento daquela matéria que ele estudou. Então, vamos dizer que o mundo é invertido nesse sentido que o indivíduo é invertido. Todos nós somos invertidos e não temos consciência da inversão. Eu acho que isso que o Freud chamava de inconsciente, nós podemos chamar de inversão. Quer dizer, é esse interior invertido no sentimento, na vontade, que no final das contas leva a nossa vida. E a gente não tendo consciência, isso que nos conduz aos maiores desatinos, não é? No terceiro segmento, eu vou mostrar aqui no livro o que acontece no campo eletromagnético, que é o que acontece no nosso setor também de vida, e como esse setor de influência é muito importante, porque você pode ter certeza que os filhos seguem toda a orientação, vamos dizer, certa e errada dos pais. Agora, os pais não sabem da orientação errada que dão. Agora, Dr. Kepp, encerrando o nosso bloco, eu gostaria só de levantar um ponto. Eu acho que a principal inversão para o mundo conscientizar é essa ideia de que ver a verdade, ver os problemas, por exemplo, receber uma crítica, que isso é uma espécie de agressão, é um ataque ou é algo negativo que nós não recebemos bem. Então, ou a pessoa se sente humilhada com isso. Eu acho que a consciência dos erros é algo importantíssimo e que o ser humano vê ao contrário. Ele deve gostar de quem corrige, né? E não gostar de quem elogia. Eu acho que aí é a fonte dos maiores problemas de relacionamento, quer seja na família, quer seja no trabalho, em qualquer situação. Nossa, que verdade ele está trazendo aqui. Como a gente está vendo nossos problemas, a gente vai ter problema. E não que o problema vem antes, né? Então, esse resistência a gente tem de ver os problemas, eu estou notando, a gente está estigmatizando erros, como você não pode fazer um erro. Na escola, você lembra, você faz um exercício na escola, você tem uma resposta errada, você recebe um grande X em vermelho, né? Como você não pode fazer erros. Uma vez eu estava ensinando a um grupo de adolescentes, né? Eu pergunto alguma coisa para eles, alguma coisa tipo, quais inversões você nota em seus colegas da classe, em você relacionado à escola, etc. Uma aluna levantou a mão e disse, mas professor, qual resposta você está procurando? Então eu disse, não estou procurando uma resposta, eu quero saber o que você pensa. Ele estava tão medroso de fazer algum erro, eles não podem pensar separado disso. Então, essa questão de ver o erro como um problema é uma grande inversão que a gente precisa consertar imediatamente. Essa das mais difíceis, né, Rich? Porque racionalmente todos nós falamos, não, eu odeio mentira. Eu não suporto ninguém mentindo para mim. Só que nós próprios mentimos bastante, né? Então, aqui nos arquivos tem essa pesquisa famosa que pelo menos 40 vezes por dia todos nós mentimos. E quando nós perguntamos, né, falamos com os alunos da faculdade ou na própria terapia, há uma enorme dificuldade em identificar quais são essas mentiras que contamos para nós próprios e que contamos para os demais. É difícil admitir. Mas o que acontece quando a pessoa admite que ela mente? Qual é a oportunidade que ela tem? Ela tem uma libertação tão grande, Rich. Então, por exemplo, nesse exemplo que o Dr. Kepp falou do estudo, ou de achar que é apenas o diploma que vale e não o conhecimento. Quando a pessoa admite, puxa, é mesmo, eu não estou dando valor a uma coisa importante, ela consegue ir para frente, né? A pessoa que percebe que essas mentiras vêm por dentro também, a pessoa relaxa um pouco e tenta de ver. Tem mais possibilidade de ver o que está acontecendo por dentro. Então, vamos continuar. Vamos. Então, aqui no próximo trecho, o Dr. Kepp vai explicar um pouco melhor essa questão da energética entre os pais e os filhos. O senhor falou agora há pouco, Dr. Kepp, que o senhor queria fazer
dar um exemplo retirado da física, do que acontece, o correspondente do que acontece no campo da física e o que acontece no campo da vida psíquica. O que o senhor trouxe aí para os telespectadores? Eu trouxe um chamado Anel de Faraday, que é um cientista da Inglaterra, que ele fez uma experiência que é a seguinte: ele fez um anel em que uma parte é desligada da outra. Quer dizer, os fios são ligados à eletricidade só de metade do anel. Essa metade, né, ligada à eletricidade. E a outra parte é desligada da parte inferior. Mas quando coloca na energia elétrica, na corrente elétrica, a parte de baixo, também eletrifica a parte de cima. Então, o que acontece? É uma influência praticamente à distância. É como o ímã. Agora, isso mostra o seguinte, que muitos físicos não aceitam, que a corrente, quer dizer, o magnetismo vem de fora. Então, o magnetismo que nós também colhemos no nosso interior, quer dizer, a energia que vem de fora, de uma certa forma é a mesma do anel de Faraday. E essa energia que dá vida a nós. Então nós temos no nosso interior, vamos dizer, a mesma necessidade dessa energia que o Tesla, que está na outra parte. E o que a gente verifica no campo físico é a mesma coisa, que existe todo um equilíbrio energético que a pessoa precisa ter para poder ter saúde. Mas eu quero dizer com isso que os filhos não seguem o que os pais falam. Ah, entendi. O pai pode dizer: meu filho, seja honesto, meu filho, trabalha, estuda. Mas não é isso que o filho faz. O filho segue, geralmente, as intenções ocultas que os pais têm. Então, seu pai é meio malandrão, assim, preguiçosão, não quer estudar, então o filho não segue o que ele fala para estudar. Os filhos seguem a preguiça dele. Então, o senhor está falando que a criança capta de maneira energética as energias do comportamento do pai ou da mãe, que não é uma coisa verbalizada, mas são as energias que a pessoa transmite. Então, que vão influenciar. E da sociedade e da também. Sociedade também, exatamente. Porque muitas vezes a gente não pensa o seguinte, que as ideias, por exemplo, os sentimentos que correm nos nossos neurônios são energias. Quer dizer, toda ideia é uma energia, todo pensamento, todo sentimento é uma energia. E sabe o que está muito interessante nisso? Se pensamentos, sentimentos, intenções são energia, a gente pode ter muita influência em nosso mundo sem falando nada. E não só no nosso mundo imediato, como o Dr. Keppe explica, essa coisa da ressonância é uma coisa que não depende do tempo e espaço. Fazendo o bem aqui, resolvendo um problema grande dentro da família, esse pode alcançar até gerações da família que já passou para o outro lado. É uma coisa tão impressionante. Então, com um melhoramento da nossa vibração interna, a gente pode ter uma influência enorme no mundo inteiro e no mundo transcendental também. Eu acho isso bárbaro, porque se você tem algum problema com o mãe e pai que já morreu, alguma coisa assim, você pode ainda continuar trabalhando nisso, dar uma influência com essa pessoa que está no além já. Essa coisa de ressonância não depende do tempo e espaço. Incrível isso, eu acho. E na semana passada, a doutora Cláudia nos lembrava o seguinte: como nós somos invertidos, muitas vezes colocamos ideias negativas nos nossos pais. E claro que todo ser humano tem problemas, mas muita sanidade do nosso pai e da nossa mãe nós jogamos fora porque não enxergamos ela. Então, os filhos também temos que pensar que nós podemos fazer uma sintonia melhor com essa sanidade que está aí na nossa herança familiar, também do nosso país, da nossa cultura, e a gente aceitando bem, né, aceitando essas coisas boas, pode usufruir muito mais, né?
entender essas intenções é tão importante, Rich, porque às vezes a pessoa não enxerga mesmo, ela não sabe. Então vamos àquele exemplo clássico. Compra um carro novo, que trabalhou muito para economizar o dinheiro, comprou, no primeiro dia, bumba, acidente. E a pessoa fala, ai, que azar, foi Deus que está me castigando. Não é bem assim, nós temos intenções que não são muito boas e que estão escondidas. Então, o melhor que podemos fazer, né, é descobrir isso. Porque atrás de qualquer resultado, a gente tem uma intenção, muitas vezes inconscientizada, mas intenção mesmo. Então, a inversão, ela também atinge todas as profissões. No próximo trecho, o Dr. Keppe vai falar da inversão na medicina. E tem outro fator também. Nós temos aqui um médico, né, o Dr. José Cassep. Ele é médico lá de Belém do Pará. Então ele colecionou uma série de artigos, de dados em livros, onde ele mostra que, por exemplo, a medicina, se você fala com o médico, olha, mas o medicamento não é assim muito bom, porque tem um fator positivo e tem 4 contraindicação. Então, um medicamento qualquer, você toma para curar uma coisa e desregula 4 elementos no interior da pessoa, porque é um elemento químico. Então, a pessoa deve se curar qualquer doença através do elemento energético. Mas através de bons pensamentos, ou então da consciência dos maus pensamentos, e através de bons sentimentos, ou da consciência de maus sentimentos. Quer dizer, o Dr. Cassep, ele disse que só nos Estados Unidos morrem por ano 160 mil pessoas de doenças iatrogênicas, causadas por medicamentos, por hospitais, por orientação médica. Cláudia, 160 mil por ano dá praticamente 500 por dia e dá 20 por hora. São 20 pessoas que morrem por hora. Nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Bom, Estados Unidos aliás, é um dos países mais adiantados nesse sentido, porque lá se uma pessoa sofre algum prejuízo, algum dano médico, ele pode ser ressarcido, né, com processos assim colossais. Imagina um país que não tem esses recursos. Mas eu não quero dizer que o médico tenha tido qualquer intenção de atacar o indivíduo doente. A estrutura da ciência médica que está invertida. Eu quero dizer o seguinte, é que o médico, em geral, ele estuda fatores orgânicos. E como mostrei aqui, por exemplo, esse fator de eletricidade na bobina desse Faraday, isso acontece no ser humano, que o ser humano, vamos dizer, é um elemento energético, que aparece também em forma assim, orgânica, em forma material, mas é uma energia pura. O que nós temos de material é muito mais energia do que material. É por isso que o corpo se dissolve. Se o corpo não fosse energético, não se dissolveria. Ficaria como uma pedra aí, talvez milhares de anos. De maneira que a cura do ser humano só é possível através do interior para o exterior. Dos pensamentos, das emoções para o corpo. Então, por isso que na medicina psicossomática está comprovado que a conscientização, consciência que o cliente aceita ter, os sentimentos de afeto, de realidade que ele aceita ter, então isso provoca a cura numa própria farmácia interior, um reequilíbrio das energias internas que vão provocar a cura de muitos sintomas orgânicos. É muito bom que o Dr. Keppe estava falando lá que não é problema dos médicos, vamos dizer, né? É um sistema da ciência em geral que está invertida. Né? Na economia, a gente coloca tudo a importância do dinheiro, do lucro. Então, você tem empresas, pessoas lutando para ganhar lucro, matando as florestas, criando muitos problemas. Não por causa das pessoas têm essas intenções individuais, mas por causa da ciência leva nós para lá.
Mesma coisa com energia, né? Pegando a energia da matéria. Essa inversão está causando uma destruição geral no planeta. Então, Dr. Keppe está muito claro aqui. É questão da inversão dentro de nossas ciências, nossas perspectivas, nossas instituições. Tudo isso por causa dessa inversão, não por causa das pessoas ruins mais, né? Mal. A gente está tornando mal por causa desse foco nas coisas invertidas. Então, é importante essa sutileza que ele está trazendo aqui. Sim, porque é claro que em muitos casos, urgências e outros, os medicamentos têm seu papel. Mas vocês notaram, né, que em trechos anteriores e em outros programas, o que nós vimos? Que o medicamento, ele não trata da alma, ele não trata desse problema psíquico que está perturbando a energética. Então, por isso que nos Estados Unidos, na Europa, em alguns locais, por isso que muitos médicos falamos para a pessoa que ela precisa ver como que está a alma dela, que ela precisa ver como está a espiritualidade dela, que seria bom ela enxergar os relacionamentos também, porque nesse caso o medicamento passa a ser uma coisa realmente secundária e a pessoa não precisa nem tomar tantos medicamentos e ela pode ter uma restauração da saúde através dessa inversão. Então, os profissionais de saúde, odontólogos, né, dentistas que já têm essa abordagem psicossomática, fisioterapeutas, enfermeiros que estão aceitando esse tratamento integral, eles têm resultados muito melhores com os pacientes que eles tratam e os pacientes que seguem também. Okay. Tem mais um trecho aqui, onde eles falam continuação desses problemas, dessas consciência, para nós de conscientizar um pouco mais sobre as inversões, etc. Você sabe, Cláudia, que aí no Hospital das Clínicas eu dava aula desse setor de medicina psicossomática no aparelho digestivo no 2º e 3º ano da faculdade na cadeira do Vasconcelos. E também no tempo do Decour, que era cardiologista. E com o tempo, os alunos se interessaram muito e os professores disseram, mas Keppe, se entra seu trabalho, acaba com a medicina. Então Vasconcelos dizia, olha, eu não sei até que ponto a medicina vai aceitar o seu trabalho, porque seu trabalho é frontalmente ao contrário do médico, porque o médico parte do corpo para o sentimento. Então a pessoa, por exemplo, tem uma depressão, tem uma fobia, etc., dá um medicamento, que é um fator assim orgânico, para curar o fator psicológico. Agora, se é possível chegar no psicológico diretamente, curando o orgânico, que é possível, então como é que fica a medicina? Eu acho essa uma questão para você, Dr. Julieta. Como a medicina vai tornar se a gente inverte essa ideia que doença vem de fora, dos micro-organismos que estão atacando nosso corpo, e para consertar isso a gente precisa de um medicamento que trata só com esse micro-organismo. Tem tanto dinheiro, tanto lucro dentro disso, como vai ser o sistema de medicina desinvertida? Então, Dr. Keppe fala aí da medicina do 3º milênio. Ele fala isso em vários dos seus livros e traz essa esperança para todos nós de que tanto nós profissionais, incluindo aqui os psicoterapeutas também, desinvertendo e observando que a raiz, a causa primeira das doenças está na vida psicológica e que nós temos uma sanidade também que está aí escondida. Então, nos dá muita mais força, né, Rich? Para entender que é possível, sim, como ele falou, os resultados fantásticos e duradouros, não apenas no âmbito restrito da psicoterapia, mas nos hospitais. Então, durante a faculdade, nós aprendemos que os pacientes que têm esse acompanhamento psicológico, eles respondem muito melhor às intervenções que são necessárias quando
elas são necessárias. E as pessoas também que têm uma espiritualidade mais presente, mais viva, e que no meio de saúde isso tem espaço, isso tem momento para ser abordado, elas também têm até uma resposta do sistema imune, de parâmetros do coração, de parâmetros do sistema nervoso, do funcionamento hormonal, que é muito diferente do que aqueles que não entram nessa questão psicológica e espiritual. A gente vai começar a viver nossa saúde, não nossas doenças, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, me lembro perguntando para os alunos o que o Brasil precisa para melhorar, né? Eles falavam coisas como todos os países, né? Educação, melhor coisa do meio ambiente, etc. Muitas pessoas falavam sobre saúde, precisa mais saúde aqui. Ele disse, o que você significa com saúde? Saúde é um resultado de alguma coisa. Ele disse, a gente precisa melhorar hospitais, etc. Pensando que, eu disse, mas hospital é para cura da doença, não da saúde. Então a gente vai tratar as questões de saúde e espiritualidade muito melhor com o sistema de medicina desinvertida. Exatamente. Então, nosso programa finalizou para hoje. Até o próximo. Tchau. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepp Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.